Lucas 16. Lucas 16, versículos 22 em diante. Lucas 16 e 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na boca a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Nós já vimos, então, que a Bíblia descreve o corpo de um cristão que falece como se estivesse dormindo, e fala do corpo de uma pessoa não salva como estando morto. A alma e o espírito nunca dormem. Se uma pessoa que morreu era salva, sua alma e espírito vão para o céu, lugar de felicidade, repouso, alegria. Se a pessoa não era salva, seu espírito e alma vão para o inferno. Uma outra tradução fala Hades, que é uma condição. Nós falamos que é uma condição, mas é interessante o fato de que aqui em Lucas 16, o Senhor Jesus descreveu essa pessoa como se ela tivesse um corpo, né? Então, para nós é um mistério, né? Ele deixa o corpo, ele está nesta condição na sua alma e no seu espírito, em tese, sem o seu corpo. Mesmo assim, o Senhor Jesus descreve ele como uma pessoa que está lá em tormento, ouvindo, está lá falando, tem dedos, tem entendimento, tem lembrança de tudo, né? Então, a Bíblia, aqui em Lucas 16, nós aprendemos que o Senhor nos ensina claramente que aqueles que morreram estão conscientes e sabem exatamente o que está acontecendo. A alma no Hades é descrita como sendo uma pessoa, conforme nós temos aqui o rico e o Lázaro como pessoas. O homem rico, então, tinha olhos, língua, ouvido, dedo, memória. Ele tinha plena consciência da sua condição no Hades. Então, nós não vamos, depois que morrermos, seja o incrédulo, seja o crente, como já ouvi que alguns creem, afirmam, né, que a memória é apagada, que a pessoa não lembra de nada que aconteceu aqui. Essa história nos mostra que não é bem assim, né? É questão também desse tormento, né? A pessoa que está em tormento, será que isso é eterno? Tem alguns que falam falam que não, que é por um tempo, outros nem creem em inferno, apesar da Bíblia ser muito clara em relação à existência do inferno. Mas nós lemos em Apocalipse, tem outras partes também, em Apocalipse 14, ele fala da eternidade, desse lugar de tormento, de juízo, o inferno. Apocalipse 14 diz assim, verso 11:
e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Apocalipse 14, 11. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite, falando dessa condição, então, de juízo, a perdição eterna, né? Para todo sempre, sem repouso, nem de dia, nem de noite. Quando as pessoas ouvem um verso como esse, e nós falamos do inferno, as pessoas já colocam Deus em xeque, né? Como pode um Deus de amor aceitar, permitir que pessoas sofram a eternidade, um castigo tão horrendo, tão terrível que é o inferno? Não há dizimação da alma, do espírito, do corpo, não existe aniquilação, né? Mas existe sofrimento eterno, para todo sempre, sem repouso, noite e dia, conforme lemos. E as pessoas, às vezes, colocam Deus em xeque, né? Mas que Deus de amor é esse que você crê? Deus não quer que o homem pereça nesse lugar. Deus não escolheu isso para ninguém. As pessoas vão para esse lugar por decisão própria. Elas escolhem. Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. Deus providenciou o meio de salvação por meio da obra do seu Filho na cruz. Nós lemos lá em Romanos, capítulo 5, Deus mostrando esse amor, né, de uma forma maravilhosa. Romanos 5 e 6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se nós rejeitarmos o Salvador, iremos para o inferno por nossa própria escolha. Deus é um Deus de amor, isso não muda, a essência dele é amor, por isso que ele providenciou essa salvação, por isso ele nos enviou o seu Filho. 1 João 4:8 fala que a natureza de Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, ou caros, caridade, né? E 1 João 4:9, nisto se manifestou o amor, a caridade, ágape, que é o amor sacrificial, o amor supremo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Olha o plano dele para a humanidade, Vinícius. Ele nos enviou o seu Filho para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, e a Bíblia fala que ele nos amou primeiro, e nos enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, o pecado não foi Deus que criou o pecado. O pecado foi escolha do ser humano. E Deus não desistiu do ser humano. Deus não abandonou o ser humano no pecado. E, em via de consequência, morte eterna. Mas mesmo o ser humano escolhendo desobedecer a Deus e cair nessa condição de pecado, Deus ainda nos amou, Deus enviou o seu Filho, morreu pelos nossos pecados. Ele nos dá uma grande salvação. A porta está aberta. Todo ser humano que nasce nesse mundo nasce na condição de ter essa salvação. Aqueles que ainda não têm consciência do pecado, se morrem bebês, crianças, fetos, estão salvos por causa da obra de Cristo. E aqueles que adquiriram já o entendimento do que é o pecado, que podem entender o Evangelho, se rejeitam, se não demonstram nenhuma aptidão, nenhum desejo de
de ter Cristo e conhecer Ele, e partem desse mundo sem a salvação das suas almas, foi escolha deles. Tinham uma mente, tinham um entendimento. Deus deu a eles um espírito para compreenderem a palavra de Deus, mas rejeitaram. Escolha do ser humano. Deus não pode ser culpado por escolha nossa. Né? Deus é amor. Nós sabemos também que Deus é santo. Né? Pedro fala em 1 Pedro 4, 1 Pedro 1,16. Por ser amor e por ser santo, justo, ele vai castigar o pecado. Já em seu Filho providenciou o meio para termos o perdão dos pecados. Mas aqueles que rejeitaram o seu Filho e continuam no seu pecado, eles vão ter que ser castigados. Se alguém rejeitou o perdão que Deus oferece gratuitamente, não custa nada, Júnior. É gratuito, é pela fé, é crendo em Cristo, confessando o pecado, recebendo gratuitamente esse dom, essa oferta de perdão. E se essa pessoa continua nos seus pecados, rejeitando esse perdão e esse amor de Deus, Deus vai ter que castigar o pecado dela. As pessoas, ô Júnior, elas não hesitam em colocar pessoas doentes em hospital. Elas não hesitam em colocar criminosos na cadeia. Ou quando um ente querido morre, ninguém hesita em colocar ele no túmulo. Você vai falar que que a pessoa morreu um filho, a mãe teve um filho assassinado. A mãe vai colocar ele no túmulo e sepultar ele porque a mãe odeia ele? A mãe continua amando, mas é o lugar dele. É a lei divina, volta para o pó. Um doente, você leva para o hospital, é lugar de muita tristeza. Quantos estão morrendo e partindo nesses lugares? Né? Você leva um criminoso para a cadeia, é o lugar dele, é justiça, né? Você tem que colocar ele para ele cumprir a pena dele. E isso não significa falta de amor, pelo contrário, né? Às vezes você coloca ele, pune, disciplina e prende ele para que ele possa pensar, refletir, mudar suas atitudes, né? E ao mesmo tempo punir o que ele fez errado né? E ele pagar pelo crime que ele cometeu. Então, isso não significa falta de amor, pois nós podemos executar todos esses atos com um coração amoroso. Né? E Deus vai julgar essas pessoas, e Deus vai tratar o pecado dessas pessoas, lançando eles no inferno, com um coração amoroso. Isso parece ser uma dicotomia, né? Mas como que ele vai lançar no inferno? Ele gosta de ver as pessoas sofrendo de forma alguma. Como Deus de amor, ele vai fazer cumprir a pena do pecado. Mas por causa que ele é justo também, ele é o justo juiz. Se ele não pune o pecador, ele estaria sendo injusto também com aquele que creu em Cristo e recebeu o perdão dos seus pecados. Né? Ele trata com justiça ambos. Aqueles que creram nele, a justiça está feita. Perdão de pecados, vida eterna. E aqueles que não creram nele, lançamento no castigo eterno, juízo eterno. Continua justo e amoroso. Ele não muda. Ele não muda. Mesmo nessa condição, ele continua sendo Deus de amor e o Deus de justiça. E aqueles que nunca ouviram o evangelho, como todos os demais homens, eles são pecadores perdidos e somente Cristo pode salvá-los, né? Nós sabemos, conforme temos em Romanos capítulo 1, eles podem saber que existe um Deus pelas coisas que ele criou.
às vezes nunca ouviu o evangelho, mas a sua própria consciência lhes dirá, pelas coisas que ele conhece nos céus, na terra, perfeição dessa obra maravilhosa que Deus criou, a consciência dele lhe dirá que existe um Deus, que existe o certo e o errado, né? O salmista fala lá no Salmo 19 o seguinte, Salmo 19, 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração. Interessante, né? É como se o dia falasse, né? Mas fala de quê? Da glória de Deus, do poder de Deus. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, e a qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade do céu, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. É justamente isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 1, Romanos, né? Dessa demonstração na natureza da glória de Deus. Ele diz aqui, Romanos 1 e 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. As coisas que Deus criou. Tá? Fala. Revela o poder de Deus. Que existe um Deus, criador de todas as coisas. E se existe um Deus, o ser humano precisa conhecer esse Deus. Nós lemos lá em Atos 10, daquele centurião, né? Ele não conhecia o evangelho escrito, mas ele conheceu o evangelho pelas coisas que ele via, presenciava, era testemunha, né, dessa criação maravilhosa, né? O centurião Cornélio, temente a Deus, por quê? Nunca lhes foi pregado o evangelho, porque temente a Deus. Temia a Deus pelas coisas que ele conhecia, as obras criativas, maravilhosas de Deus, né? Conforme nós temos lá em Salmo 19. E é interessante, Júnior, que Deus, conhecendo o coração dessas pessoas, que dão esse primeiro passo de temor a Ele pelas coisas que se conhece do universo, Deus depois acrescenta novas revelações. E nós sabemos de muitas pessoas que criam em Deus pelas coisas criadas, e Deus depois mostrou a elas revelações especiais, ou mais profundas, vamos assim dizer, né? Relacionado ao Evangelho, à palavra de Deus escrita. E então nós temos esse assunto também aqui, e a história de Cornélio é um exemplo, né, de como que Deus revelou a ele mais luz, porque ele conheceu Deus pelas coisas criadas e precisava conhecer agora o Deus pelas coisas reveladas, especialmente a nós, através da sua palavra. Então, voltando sobre o inferno, nós temos ainda ali em Lucas 16, falando dessa separação que há, né, entre o inferno e os céus. Aquele homem pediu para que Lázaro intervisse em favor dos teus familiares, e ele falou que era impossível. Existe um abismo, né, entre mim e ti, de sorte que os que queiram passar daqui para vós não podem, né? Então, poucos de lá passar para cá. Não tem volta. O Senhor lançou nesse lugar, no inferno, para sempre no inferno, sem volta.
aqueles que estão no céu entraram de forma definitiva também nesse lugar. Mas ele insistiu, né? Rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, né? Aquele homem que não creu em Cristo, está chamando ele de não creu em Deus, em Cristo, no Evangelho, o rico, está chamando inclusive de Abraão de ó pai, né? O mandes à casa de meu pai. E ele estava preocupado com os irmãos, né? Tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho. Testemunho, né? Essa palavra é interessante. Muitas pessoas ficam querendo tanto testemunho, né? Testemunhança e tanta coisa. Mas o Senhor Jesus foi muito claro. O maior testemunho que o ser humano tem hoje, sempre teve, é o testemunho das Escrituras. Vai lá dar testemunho, né? Ele falou, ó, eles têm o testemunho de Moisés e os profetas, porque eles tinham só a lei naquela época, né? Mas era a Bíblia deles. Os Moisés, Pentateuco, e os profetas. E ele falou, ó, tem que ouvir o testemunho de Moisés e os profetas. Hoje nós temos o testemunho de Moisés, os profetas e dos apóstolos, né? Através do Novo Testamento, testemunho de Cristo, os apóstolos escreveram, então, os evangelhos dando testemunho dele também. E ele falou, não, pai Abraão, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Sabe qual é a prova que não iriam se arrepender, Vinícius? Nós lemos a história de um outro Lázaro, Lázaro de Betânia, lá em João 12. Lá fala que alguns, ao verem ele, creram nele, né? Eu creio que as pessoas que estavam mais próximas ali aos discípulos, a Cristo, né? Aquelas que estavam visitando Marta, Maria, no falecimento de Lázaro. Mas vamos ler lá em João 12. Olha só o que aconteceu. João 12, 10. Ele tinha ressuscitado, né, Lázaro, né? O Senhor Jesus tinha ressuscitado ele. Mas em relação aos principais dos judeus e às autoridades judias, olha o que eles fizeram. Verso 9. João 12, 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, o ressurreto, Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para fazer o quê? Matar Lázaro. Já pensou? Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Mas os principais dos judeus, os sacerdotes, os principais, que era quem tinha dado o exemplo, né? Que é quem liderava a religião lá em Israel, esses quiseram matá-lo. É mais uma prova da condição do coração do homem, né? Mesmo vendo o poder de Cristo na vida daquele homem, Lázaro, porque tinham muitas testemunhas da ressurreição dele. Muitos viram ele sendo sepultado, viram ele sendo amarrado ali, né, naqueles lenços, etc. E muitos viram ele saindo. O Senhor Jesus orou, né, quando ele, antes de chamar Lázaro, né, ele orou ao Pai, Pai, eu estou fazendo isso, mas é por causa deles, destes aqui, que o Senhor me deu, né, para que eles possam ver o poder do Senhor em mim. E muitos que estavam ali viram e creram nele. Mas as principais autoridades, os sacerdotes, a maioria dos fariseus, deram a sentença de Lázaro, né? Morte.
E também, terminando Lucas 16, nós entendemos aqui também que esse testemunho é verdadeiro, é o testemunho que Deus, através das Escrituras, nos dá a respeito do seu Filho. E nos fala da vinda dele, do nascimento dele, nos fala da eternidade dele com o Pai, nos fala do sacrifício dele, da morte dele, ressurreição dele, da ascensão dele, da vitória dele, da vida dele, do que ele está fazendo hoje, né? Então, a Bíblia é um relato completo para nós, né? Para que possamos ter a fé necessária nele. Então, todo o testemunho que Deus nos dá a respeito do seu Filho é suficiente. É necessário, é importante, é suficiente para nós. Não precisamos de outros testemunhos. Não precisa de testemunho de homens. Preciso. Precisamos do testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, que está registrado para nós. Bem, agora rapidamente vamos ver um pouquinho sobre o céu, porque o nosso tema era o céu e o inferno, né? Nós vimos alguns detalhes sobre o inferno. A Bíblia ensina, então, que aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador e amam o Senhor, são filhos, nascidos de novo, para esses existe um lugar de alegria e felicidade chamada céu. A Bíblia usa a palavra céu de 3 maneiras diferentes. Lá em Gênesis capítulo 1, eu creio que nós já vimos alguma coisa, mas é bom recordar. Aqui nós temos 2 designações do céu. Gênesis 1 e 8, e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estão sobre a expansão. Verso 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Então, aqui nós temos esse espaço, né, o lugar onde as nuvens estão, né, céu. Depois nós temos o segundo lugar, a região onde estão localizadas as estrelas, também é chamada de céu. Olha o verso 17 de Gênesis 1. E Deus os pôs na expansão, verso 16, e fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, né, sol e a lua, e fez as estrelas. E Deus pôs as estrelas na expansão dos céus para alumiar a terra. Então, as estrelas estão nessa expansão, nesse segundo céu. Primeiro céu, o céu atmosférico, né, onde estão as nuvens, os pássaros, os aviões, até a camada de ozônio, e esse é o céu onde se vive, onde se respira. O segundo céu, o lugar onde estão as estrelas. Finalmente, a palavra céu também descreve o lugar onde Deus habita. Nós lemos isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, versos 2 e 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Quando Deus fala ao ladrão na cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a mesma palavra usada aqui em 2 Coríntios 2 e 4. É o lugar onde Deus habita. Paraíso. Ou céu, 3º céu. Nós sempre falamos do céu como sendo para cima. Satanás também disse lá em Isaías 14, né, versos 13 e 14, eu subirei ao céu, transparecendo que ele estava mesmo no céu, mas parecendo que ele estava em um lugar inferior ao lugar onde o Senhor habita, onde está o trono de Deus, né? Eu subirei ao céu.
Satanás disse. Vamos ler lá Isaías 14, para a gente ver o contexto certinho. Isaías 14, versos 13 e 14. Aqui já está falando da queda, né? Verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. E acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, está falando dessa condição de Deus num lugar muito alto, né? Satanás caiu, e ele diz que desejava subir ao céu, acima das estrelas, e colocar o trono dele acima do trono de Deus, né? Então, são algumas distinções que a Bíblia nos dá a respeito disso. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus está no céu hoje. Depois que ele ressuscitou dos mortos, ele subiu ao céu em um corpo de carne e osso. A Bíblia nunca fala que ele tem sangue no céu, né? Carne e osso. Ele levou o seu corpo glorificado ao céu. Nós lemos isso lá em Lucas, capítulo 24. Lucas 24. O Senhor Jesus, antes de subir, ele quis deixar isso muito claro para os discípulos, que seria muito importante, né? O fato de que ele tem um corpo e está nessa condição hoje. Lucas 24, 38. Verso 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, o Senhor Jesus ressurreto, apresentou no meio dos discípulos, dizendo, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Verso 42, então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Até comeu. Interessante, né? Ele está no corpo que ele ia ser recebido do céu pelo seu pai, o mesmo corpo que ele estava com os discípulos nesse momento, era o corpo de glória. E ele ainda alimentou. Tá? Isso é muito interessante. Verso 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Foi nesse corpo. 1 Pedro também fala, né? 1 Pedro 3 e 22, fala do Senhor. 1 Pedro 3 e 22. A condição dele atual, né? A qual Cristo. Verso 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, falando de Cristo, está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências, né? A autoridade de Cristo lá, mesmo num corpo, né? Como um corpo de glória. Há um grande número de cristãos no céu, porque quando um cristão morre, ele vai para o céu. A Bíblia fala que ele está
confiante por deixar o corpo e habitar com o Senhor, conforme nós lemos lá em 2 Coríntios 5 e 8, que era o desejo de Paulo. Ele expressou isso, desejava partir e estar com Cristo, né? E ele fala, 2 Coríntios 5 e 8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Estes cristãos que estão lá no céu, estão contentes com Cristo, conforme Paulo também expressou em Filipenses 1 e 23, né? Por quê? Porque lá é incomparavelmente melhor que aqui, né? Ele falou isso, Filipenses 1 e 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é, aqui fala ainda muito melhor, outra tradução fala incomparavelmente melhor, não tem comparação. Não tem, ele ficou porque o Senhor queria que ele ficasse aqui e terminasse o ministério dele. Ele precisava continuar pregando o evangelho e servindo ao Senhor, e nós estamos aqui também, o Senhor nos levou por conta disso. Tá? Às vezes o Senhor tira um filho dele aqui do mundo. Às vezes ele leva. Nem sempre por causa de pecado, porque está causando escândalo, desobediência. Às vezes ele leva como levou Enoque. Porque ele prefere aquele filho ao lado dele lá. Quantos crentes morreram jovens, ainda novos, né? E não cabe a nós julgar, porque, né? Às vezes o Senhor quer tomar ele para si. Tomou Enoque. Enoque era um homem que andava com Deus, um homem justo, reto, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas não seria mais proveitoso se deixasse Enoque? Mas o Senhor, ele andava com Deus e certo dia o Senhor o levou, o tomou para si. É interessante ali, Vinícius, a língua original falou que ele tomou Enoque para si. Enoque andava com Deus aqui. Ele passou a andar com Deus aonde? Lá, né? Tomou para si. Que esse possa ser o nosso desejo também, né? Aqui na Terra. Andar com Deus. E ele sabe o momento de nos tomar para si, né? Nós esperamos, na verdade, assim como aconteceu com Enoque, que foi arrebatado, né? Nós esperamos também esse mesmo arrebatamento, quando ele vai nos tomar para si vivos, vivos. E quantos duvidam do arrebatamento, né? Mas a Bíblia tem vários exemplos de crentes arrebatados. Enoque foi o primeiro, é uma figura da igreja. Elias, Filipe. O Senhor arrebata, ele leva para o céu, ou ele arrebata e coloca a pessoa no lugar que ele quiser, né? Claro que fez isso com Filipe naquela época, né? Nós não temos notícias de que ele faz isso hoje em dia, né? Deixa os aviões fazer, né? Nos transportar nesse mundo aqui. Mas o arrebatamento secreto, o arrebatamento que nós aguardamos, conforme nós temos ensino na palavra de Deus, né? Num piscar de olhos, o Senhor vem. Ele é bíblico, ele fez o arrebatamento secreto de Enoque. E a igreja será arrebatada. E aqueles que estiveram com algum crente vão ver que ele subiu, né? E eu não sei se eu já falei aqui para vocês, teve uma época, já há muito tempo atrás, e nos Estados Unidos, um país considerado de cultura cristã, né? Muitos crentes, essas grandes companhias aéreas, quando elas contratavam um piloto que se denominava, ou que se identificava como um cristão, como um crente em Cristo, eles não colocavam um copiloto crente também. Dizem que eles colocavam um que não era crente. Porque na iminência do Senhor arrebatar a igreja, o avião não ficaria desgovernado. Interessante, né?
Como é o céu? Os homens que escreveram a Bíblia não conseguiram encontrar palavras para descrevê-la. Nós temos lá em Apocalipse, capítulo 21, algumas descrições, e alguns, às vezes, têm dúvida, mas será que isso aqui é real? É isso mesmo ou não? Eu creio que sim. Eu creio que sim. A Bíblia chama esse lugar de a cidade, né? Nova Jerusalém. Então, creio que tem essas características. Mas olha que característica impressionante, o Gediael, o céu. Nós lemos aqui em Apocalipse 21, verso 10. E diz assim: levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora vem a descrição desse lugar, os céus. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Como que nesse lugar, no céu, o Senhor identifica este lugar muito com o povo dele, Israel, né? O 12 é um número muito importante para Israel, 12 patriarcas, 12 discípulos, e essa cidade carrega esse número, né? Mostrando a graça de Deus, né, em relação ao seu povo. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Procura aí, Júnior, 12.000 estádios, coloca aí na nossa metragem atual. Eu já fiz essa conta, mas eu não anotei aqui. Então, eu não tenho anotado aqui. Mas só para a gente ter uma noção. O que seria 12.000 estádios? É muitos mil quilômetros. E mediu o seu muro de 144 côvados. Ó, só o muro. 144 côvados dá aproximadamente, metade de 144 dá quanto? 72? É porque um côvado, se não me engano, é por volta de 45, 50 centímetros. Então, só o muro dessa cidade, 77 metros, Gediael. Olha para um prédio grande aqui em Uberlândia, você vê o tamanho do muro. Altinho, né? Conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O céu deve ser coisa mais linda, porque tudo que é revestido ali é revestido com algo semelhante, se não for algo semelhante a tantas pedras, né, que brilham, reluzem, cores variadas, diferentes. Tem cor vermelha, tem cor amarela, verde. Se você for pesquisar cada uma dessas pedras citadas aqui, você vai ver a cor delas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. Todas pedras que existem até hoje, sendo comercializadas. Aqui, né? Mas veja que é fundamentos lá, não é pedrinha, não. É os fundamentos da cidade, os muros e tudo que há, as ruas, né? E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente.
e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. É claro que João teve essa visão e escreveu isso, mas eu creio que ele não tinha palavras e condições, alguma coisa que ele pudesse comparar, que brilhasse mais do que essas pedras, essas coisas, né? Então, assim, a gente tem um vislumbre muito pequeno, né, do que é realmente. Nós vamos ficar espantados ao entrar nesse lugar um dia, no céu. Desculpa. E verso 22. E nela não vi. Desculpa. Verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deus não faz questão de ter templo no céu, não, né? Ele é o templo. Ele é a luz também, né? E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O que pode contaminar? O que poderia contaminar essa cidade lá, Vinícius? E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida. Aqui deixa transparecer que o Senhor não vai permitir que nenhum homem no seu pecado entre lá. Só aqueles que já foram lavados no sangue do Cordeiro, né, que já creram em Cristo como Salvador. Ele não pode permitir que o pecador, com o seu pecado, entre lá. E nós, mais uma vez, falamos de Cristo, né? Só Cristo pode remover pecado. E o perdão dos pecados se obtém quando crê nele pela fé, quando confessa ele como Salvador, ele perdoa todos os seus pecados. Mas eu não vou continuar pecando? Vai. Mas Deus já perdoou todos os seus pecados, pela fé no seu Filho, pela fé na sua obra redentora, pecados passados, presente e futuro, é um perdão pleno, completo, né? Deus não pode perdoar 99% dos seus pecados, porque você não entraria com 1% de pecado no céu. Não entraria. E no momento que você confessa seus pecados e crê em Cristo como Salvador, seu nome é escrito no livro. Aqui diz, o livro da vida do Cordeiro. Então, o apóstolo João escreveu, ou descreveu a cidade celestial, seus fundamentos, seus muros, seus portões, suas ruas, tudo muito, muito lindo, né? Sabemos que no céu não haverá doença, nem tristeza, nem lágrima, nem dor, nem morte. Nós lemos no verso 4 do capítulo 21, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas o melhor de tudo é que o Senhor Jesus Cristo estará lá e seremos felizes porque estaremos com Ele. O céu sem Cristo deve ser pior que o inferno. A alegria do céu é o fato de que Cristo está lá. E nós seremos felizes e alegres para sempre lá no céu, porque estaremos com Cristo. Com Cristo. Ok? Assim finalizamos então mais uma parte. Se o Senhor permitir, nós vamos entrar, depois nós vamos estudar sobre a volta de Cristo e vamos finalizar então os nossos estudos nessa sequência que estamos fazendo, de acordo com a apostila, o que a Bíblia ensina.